Graça e paz mais uma vez, igreja, amém? Você está bem? Está feliz? Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, é muito bom cantar, não é? Muito bom estar cantando ao Senhor, glorificando o nome dEle, mas você glorifica o Senhor também de outras maneiras. Erguendo sua voz e falando o nome dEle é uma. Então quando você ergue sua voz e você fala aleluia, glória a Deus, você está glorificando Ele tanto quanto se você estivesse cantando a letra de uma canção. Isso é maravilhoso, irmão. Eu gostaria que por um momento você pensasse em algo impossível. Ou na verdade também gostaria de convidar você a pensar no que talvez você saiba, talvez até pareça ser fácil buscar a tradução de impossível. Algumas pessoas podem pensar que o impossível é a cura para certas doenças. Sabe, eu gosto de ir um pouquinho mais além. Afinal de contas, algumas pessoas aqui podem ter visto pessoas que estavam seriamente, gravemente doentes, talvez no leito de morte, já desenganadas, e que hoje estão vivas, estão curadas para a honra e glória do Senhor. Mas eu gostaria de convidar você para pensar algo mais difícil. Uma coisa que é impossível, por exemplo, é parar o tempo. Não adianta você contestar, é impossível parar o tempo, mas o meu Deus já parou o tempo. Você sabia que Deus já parou o tempo? Alguém aqui já sabia que o Senhor parou o tempo uma vez? Lá com Josué, irmão, Deus parou o sol, parou o tempo ao favor deles. Uma outra coisa, apesar, e isso é uma coisa que acho que a grande maioria das pessoas gostaria de ver esse impossível acontecer, principalmente a minha mãe, ela adoraria que isso acontecesse. Seria animais falarem. Sabe, mas é impossível um animal falar. O animal, ele não tem a capacidade de aprender a fala humana. Alguns animais, eles conseguem, isso porque eu estudo um pouquinho, tá, irmãos? Eu estudo um pouquinho, mas alguns animais, alguns pássaros, eles conseguem reproduzir o que o ser humano está falando, mas não meramente são falas, porque ele está consciente em falar aquilo, mas são coisas que ele reproduz porque ele aprende a reproduzir. É que nem um espelho. O espelho, na verdade, ele não é você, mas ele só está, refletindo. E alguns animais, como alguns papagaios, corvos, eles têm essa capacidade de, com o tempo, aprender a falar. Mas não meramente eles aprendem sozinho. Mas sabe, o meu Deus já fez até uma mula falar. É impossível, mas Deus faz. É impossível, é improvável, é inexplicado, mas Deus faz mesmo assim. Porque eu gosto muito de falar isso, muito, muito mesmo, vocês não têm noção. Que a ciência está aí para tudo, medicina, e glória a Deus, porque a ciência está avançando, a medicina está avançando, mas o Senhor está muito além disso. A ciência sequer consegue explicá-lo. A medicina sequer consegue explicar algumas pessoas e fala, uau, essa pessoa está curada porque é um milagre. Porque milagres acontecem, irmão. O impossível, ele acontece sim. Quantos creem nisso? Aleluia! Você sabia que é impossível uma mulher, principalmente lá atrás? É impossível mulheres dar à luz sem ter relação com o homem. Mas o meu Deus já fez. O que é impossível? Desculpa, irmão, eu vou falar aqui na verdade o significado. Fui buscar no professor Google o significado de impossível. E foi isso que eu encontrei, e provavelmente você vai encontrar, se você digitar no Google o que é impossível. Impossível é tudo aquilo que não pode ser. Impossível é tudo aquilo que não pode acontecer. O impossível é tudo que não pode existir. E sabe, é muito bacana pensar que esse é o significado de impossível, porque, bem, para Deus tudo é possível. Eu quero que você acompanhe comigo a palavra do Senhor em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 1, no 37. E sabe, queridos, eu estou muito feliz, esse tema é maravilhoso. E essas quintas-feiras
vão ser tremendas. E você vai sair daqui cheio de convicção. Sabe quando cantamos que nada vai nos parar? Bem, você vai sair daqui com uma convicção de que nada realmente vai te parar. Nada tem poder para tal. Isso porque a tua vida está firmada nele. Lucas 1. Geralmente eu abro muito rápido a Bíblia, mas eu não sei o que acontece quando eu estou pregando, eu sou sempre o último a abrir. Exatamente como, por exemplo, eu sou uma pessoa que come, e eu tento me policiar, tá, irmão? Eu tento realmente me policiar. Eu sou uma pessoa que tem o costume, já o hábito de muitos anos, de comer muito rápido e mastigar poucas vezes. Não faça isso, irmão, mastigue bastante. Mas eu não sei o que acontece, na Santa Ceia é tanta santidade que eu fico 30 minutos mastigando o pãozinho da Santa Ceia. E é um absurdo, o pãozinho fica sambando para lá e para cá e nunca consigo terminar de mastigar aquele pãozinho. E aqui diz Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, olha só que palavra maravilhosa, nós estamos na versão NVI. Pois nada é impossível para Deus. Deus vai fazer sim o impossível acontecer. O inesperado, o improvável. Existem pessoas aqui que, bom, talvez aos olhos naturais, aos olhos humanos, né, vamos colocar assim, ou eu vou até jogar um pouquinho mais pela lógica, existem pessoas aqui que não deveriam estar sequer vivas, mas que aqui estão. O próprio apóstolo Luciano, ele conta muito como foi a parte da adolescência, a parte onde ele estava afastado. Existem pessoas aqui que têm muitos testemunhos de vida e sabe que hoje estão aqui pela graça de Deus porque são improváveis, porque são pessoas inesperadas. O que é inesperado? Eu não esperava ver, por exemplo, há um tempo atrás, agora o meu irmão está na Austrália, mas aos olhos naturais era inesperado ver o meu irmão em uma igreja evangélica, ainda que os pais fossem pastores, os irmãos estivessem na igreja toda a vida, ele não esteve, e a gente falava, bom, com o Renan é apenas um milagre, mas sabe, o Renan, ele é um inesperado, ele é um improvável. E quando ele se posicionou, coisas começaram a acontecer na vida dele, milagres começaram a acontecer, o impossível começou a acontecer na vida dele, quando ele se tornou impossível. Lá está ele na Áustria agora, vivendo grandes coisas, e se ele estiver assistindo, Renan, estou com muita saudade de você, viu? Estou com muita saudade do meu irmão, que saudade. Mas sabe, então se isso tudo é tão maravilhoso, porque é gostoso falar de milagre, quantos aqui gostam de ouvir falar sobre milagre? Levanta a mão, seja sincero. Aí, ó, todo mundo gosta. Agora, por que às vezes isso não acontece? Ou, por que às vezes demora tanto? E hoje você vai sair daqui com essa resposta. E em nome de Jesus, não só com a resposta, mas com a prática dela, porque a gente sempre fala isso, não seja um mero ouvinte, seja um praticante. Não seja uma pessoa que apenas está olhando a vida dos outros, a engrenagem girar, mas não, faça você a sua vida engrenar também, irmão, porque é isso que o Senhor quer de você. Abra por gentileza em Marcos, olha só, vai ser tudo pertinho hoje. Temos Lucas, Marcos, logo atrás, na verdade, é Mateus, depois Marcos, e então Lucas, e em seguida João. Mas vamos para Marcos, no 9:23, e nós vamos ler, essa é uma passagem maravilhosa, mas eu só vou ver um trecho. Na verdade, vamos ler tudo. Vamos ler a partir do 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Nossa, olha só, até bateu o dublador aqui, né? Eita, nós. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E aqui está a grande chave. Sabe, irmão, você acabou de ler em Lucas que o que é impossível para Deus? Nada. Ok.
temos essa nota. E acabamos de ler que tudo é possível para o que? Então, resultado, se não acontece, é porque eu não estou crendo direito. Fala assim comigo: se não está acontecendo na minha vida, é porque eu estou crendo de qualquer jeito. É isso. Muitas pessoas não têm recebido sua porção, sua bênção, porque não têm crido direito. Existe hoje até conversei com um apóstolo hoje, fiz uma pergunta para ele, e eu refaço essa pergunta para vocês: o que vocês acham que é a maior desculpa hoje, no nosso tempo atual? Alguns podem falar que o dinheiro é uma desculpa, tempo é uma desculpa. Mas desculpa para quê? Por impossível acontecer, irmão. Sabe de uma coisa? Hoje, se Deus é tão bom assim, para fazer grandes coisas, para fazer o impossível, se Deus é tão poderoso assim, e eu não estou crendo direito, minha fé não está funcionando, eu uso a desculpa que o impossível está acontecendo. Você não entendeu, você vai entender, relaxa. Quando uma coisa não acontece na minha vida, eu abro a boca e falo: não aconteceu porque é impossível de acontecer. É impossível de acontecer, eu não tenho influência suficiente para isso acontecer, eu não tenho dinheiro suficiente para isso acontecer, era impossível mesmo. Eu não tenho tempo suficiente para fazer isso, é impossível mesmo. Não, isso é desculpa. Isso, amado, é desculpa. Você está falando que é impossível, mas na verdade, irmão, você está colocando uma grande desculpa na sua vida. Uma desculpa de que, ou porque a sua fé não está funcionando. Só porque a sua fé não está funcionando direito, porque você não está crendo direito, as coisas não estão acontecendo. E o impossível e o milagre não está acontecendo porque você não crê direito. Por causa dessa frustração, para eu evitar ficar frustrado, era impossível mesmo. Era impossível mesmo. Sabe, querido, as pessoas têm usado essa muleta. Eu achei a palavra que eu queria. É isso, a muleta da desculpa que é impossível por causa disso, para deixar de crer. A pessoa prefere falar que é impossível ao invés de orar. Falei, né? Dei no meio, né? Desculpa. Mas é bom mesmo ouvir às vezes. A pessoa às vezes, olha aqui, você também que está de casa. As pessoas às vezes falam que não aconteceu porque era impossível mesmo. Era uma chance em 1 milhão de acontecer. Estão dando desculpa, ao invés de orar e de buscar na palavra. Porque, meu irmão, a coisa mais fácil para Deus é fazer impossível. Ele fez a mula falar, não vai fazer você passar num teste? Numa entrevista de emprego? Se ele fez a mula falar, imagina você. Não é não, bonitão? Não é não, bonitona? Se Deus... Irmão, eu gosto muito disso. Quando Moisés e o povo do Egito atravessaram o mar, a palavra diz que eles atravessaram em terra seca. Quantos aqui já estiveram na praia? Por favor, quantos estiveram? Acredito que todos estiveram na praia. Alguns não levantaram a mão. Vou orar a Deus para que você vá para a praia, para você ver como é que é. Eu não gosto de praia, mas tem quem goste, né? Você já percebeu que próximo aonde o mar, onde as ondas vêm, às vezes até nem tem onda, mas a areia ela é bem úmida. E quando eu era pequeno, eu cavava e fazia aquela melecância, e entrar a areia para dentro da sunga, era terrível. E aí, quanto mais eu cavava, ainda assim era úmido. Até chegar uma parte que realmente era seca, demorava. Eu acho que, na verdade, nunca encontrei uma parte seca dessa região onde a água pega. E sabe, a palavra diz que eles atravessaram em terra seca. Não foi em terra meia barrenta, ainda por causa da água que estava lá molhando. Afinal de contas, eles atravessaram. Irmão, deixa eu te falar. O Senhor tirou até a porção que era barrenta, porque imagina atravessar com os carros, com os boi, com as crianças. Imagina. Deus fez o impossível acontecer, até uma margem seca aparecer para eles passarem. Se Deus fez isso, você não vai fazer com você, cabeção?
Se Deus fechou a boca de leões, se Deus deu força a Davi para matar o urso, o leão e também matar gigante, não vai dar força para mim e para você? É impossível, mas Deus pode. É impossível, é improvável, é inexplicável, mas não precisa explicar. A maneira com que Ele vai fazer, é Ele que vai fazer. Você só tem que crer. O seu trabalho aqui é crer. Aqui a palavra diz o quê? Tudo naquele que crê, irmão. Tudo aquele que crê. Não é tudo aquele que crê e vai dar uns 7 pulinhos na onda, vai ajoelhar no milho, vai fazer. Não! Querido, Deus tem coisa boa para mim e para você. Para a gente desfrutar e usufruir. Deus tem para nós um grande milagre para vivermos. Ah, mas eu sempre fui cristão. Sempre fui cristão, sempre fui de igreja. Nunca fui para balada, nunca dancei colado, nunca fumei, nunca tomei nada alcoólico. Irmãos, ainda assim Deus tem um grande milagre para fazer na tua vida. Deus tem um grande milagre para fazer na vida de todos nós. Se você não está vivendo certas coisas, é porque você não está crendo direito. Você está, de novo, usando isso como muleta. A desculpa de que é impossível, isso, aquilo. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu vivi recentemente, em relação a eu tocar teclado. Alguns mais próximos vão se lembrar. Sabe, querido, eu estava querendo estudar teclado. Eu tinha me convencido de algumas coisas tinham acontecido, e eu falei, eu preciso melhorar. Eu preciso tocar, eu preciso mudar, Comecei a buscar curso, isso, aquilo, aulas, vídeos na internet. E eu fui uma pessoa que quando eu aprendi violão, aprendi bateria, foi papai que ensinou. Eu nunca tinha feito aula até então. E o teclado foi a mesma coisa, só que eu tocava o básico. E aí eu falei, eu quero me desenvolver, pai. E fui procurar curso. E encontrei um curso maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Quando eu vi o preço do curso, eu falei assim, uau. Uau. Eu fiz 3 aulas gratuitas, que eu tinha de direito. E quando acabou, eu falei, bom, eu não tenho dinheiro para continuar fazendo aula, mas isso não vai me parar para eu deixar de estudar. E, irmão, sozinho, com aquilo que eu tinha aprendido naquelas 3 aulas, eu fui buscando, fui perguntando, fui fazendo. Irmão, glória a Deus que eu tenho me desenvolvido no teclado. Há alguns mais de perto que acompanharam um pouco dessa evolução, e eu vou continuar crescendo, irmão. E até, sabe o quê? Porque isso não pode ser desculpa para eu querer melhorar. Eu não tenho dinheiro, então eu não vou fazer aula. Não, estuda em casa, vai procurar material, e deixa que Deus faz o milagre. E sabe de uma coisa? Eu ainda vou fazer essa aula. Vai chegar recurso, eu vou fazer essa aula sim, senhor. Porque eu quero fazer com excelência, porque é para Deus. Claro que é muito gostoso ouvir um som maravilhoso, mas sabe, tudo que a gente já faz, irmão, nessa vida é para Deus, é para o papai. É impossível aos olhos naturais, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Muito mais fácil, né? É muito mais fácil eu falar que é impossível. O que a gente precisa fazer, na verdade, é mudar o nosso pensamento. Precisamos passar a pensar da maneira que Deus vê as coisas, na ótica de Deus. Algumas pessoas, a gente sempre brinca com esse exemplo, a gente fala desse exemplo, porque é um exemplo real. Quando muitas pessoas olhavam para Golias, falavam, uau, ele é muito grande, não dá para vencer. Mas quando Davi olhou, ele olhou com a ótica de Deus, e ele falou assim, uau, é muito grande, não dá para errar. O alvo era maior, irmão. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa para você.
Qual o tamanho do problema? Qual o tamanho? Se você pudesse desenhar, se você pudesse colocar, sei lá, em forma de Lego, qualquer coisa, qual seria o tamanho do problema? Quanto maior o problema, maior vai ser o milagre. Enquanto você está chorando, Deus, olha só o tamanho desse milagre, desse negócio aqui, esse problema de dificuldade. E Deus está falando assim, filho, calma, eu sei como resolver. Mas confia em mim. Mas não dá, o tamanho dele, não dá. Aí fica descendo os ranhos, negócio nojento, né? Irmão, tem irmão que vive falando besteira. Irmão que vive falando besteira. Mas quando vai falar com Deus, quando a situação aperta, ele muda até a tonalidade da voz. Já pensou? Já percebeu? Alguém já viu isso? Eu já vi. O irmão fica falando até com a linguagem da Bíblia. Senhor, ó Deus, Todo-Poderoso, ajudai-me. Irmão, relaxa, eu já fui assim, tá? Eu também já falava muita porcaria, e aí quando as coisas aconteciam, e eu ia falar com Deus, eu me aproximava com Deus falando, Santíssimo Pai, ó Senhor. Como se Deus fosse falar, rapaz, agora sim você está falando do jeito que eu gosto, né? Não, irmão. Fala do seu jeito, querido. Enquanto Deus está falando, filho, eu vou resolver, a gente está falando assim, pai, é muito difícil, eu não consigo. E papai está falando assim, mas não é você que vai conseguir, sou eu. E esse é um grande, tem uma palavra para isso, eu acho que eu vou usar a palavra tabu, pode ser. Pode ser. Esse é um grande tabu que muitas pessoas ainda não conseguem quebrar, que é descansar, que é crer e descansar, crer e descansar, crer e descansar. Porque nós precisamos, queridos, descansar na presença de Deus. Quando descansamos, as coisas acontecem. Eu falei, acho que foi no culto passado, não vou me lembrar, da tempestade, acho que foi no culto passado, não sei. Da tempestade, enquanto a tempestade acontecia lá fora, Jesus estava o quê? Estava descansando, estava dormindo. E aí, quando falaram, Senhor, acorda, você não se importa que a gente vai morrer? A gente vai morrer! Eles falaram isso. Aí, que Jesus? Jesus olhou para homens de pequena fé. E Jesus acalmou a tempestade, irmãos. E eles ainda ficaram, uau, quem é esse que até os ventos obedecem? Sabe, irmão, esse é Jesus, que está na minha vida, está na sua. Deixa eu falar de novo. Não sei o que você está querendo. O que você está precisando, irmão? Deus tem para mim e para você. Mas eu não tenho fé para isso, é muito grande. Então vamos lá, vamos trabalhar então nossa fé, vamos se exercitar. Uma das coisas que aconteceu recentemente, e a Andréia está aqui, não me deixa mentir, meus pais também, até brinquei hoje com o apóstolo hoje. Já foi algo maravilhoso do Senhor eu ter perdido os 14 quilos, né? Foi algo maravilhoso, e Deus é bom. E agora também, né? Estou começando a querer ficar um pouquinho mais fortinho, né? Para não ficar esse bracinho né? Sabe, irmão, algumas pessoas, quando começam a fazer academia, quem já fez academia aqui ou faz, vai saber muito bem, sabe que você não começa logo com, não sei, puxando 20 quilos, algo assim, sabe? Você tem que começar de baixo. E aí, com o passar do tempo, você vai se acostumando, o seu corpo vai se habituando, você vai, o quê? Você vai pegando mais peso, você vai intensificando exercícios. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Com a fé é a mesma coisa. Começa a crer primeiro para coisas menores. Quer saber de uma coisa? Começa a crer para a sua dor de cabeça. Mas eu tenho uma dor de cabeça que quando eu não tomo café, olha só, esse é um bom exercício, hein? Aqueles que são, como é que eu posso dizer, que gostam muito de tomar café, não vive sem o cafezinho. Até fala assim, que se tirar o cafezinho, o que acontece? Fica com enxaqueca, com dor de cabeça, com isso e com aquilo, que fica mal-humorado. Irmão, faz o seguinte, faz o teste. Em nome de Jesus,
Dor de cabeça, eu sei porque você está querendo é café. Então, é o seguinte, em nome de Jesus, pare. Começa a declarar para coisas pequenas, para dor de cabeça, começa a declarar para gripe, começa a declarar para essas coisas, queridos. E aí você vai degrau por degrau. Eu estava lendo um livro, há um tempo atrás, eu não sei se era um dos livros de finanças que nós temos aqui, não sei se era o do Charles Capps, nem sei se tem na nossa livraria ainda, mas nós trabalhamos com ele, do Charles Capps, Poder Criativo de Deus para Finanças, e o Obediência nas Finanças, do Kenneth Hagin. E ele conta, acho que foi a Obediência para Finanças, e ele conta que ele começou a fazer um propósito para ter uma certa quantia. E não acontecia. Foi aí que ele começou de baixo, ele desceu um pouquinho, o Senhor falou assim, por que você não começa de baixo? Ele começou a descer, ele começou com uma quantia menor. Quando a quantia menor chegou, ele falou assim, funcionou, rapaz. E aí ele subiu um pouquinho mais a quantia. Aí veio a quantia que ele pediu. E assim foi, irmão. Até ele chegar numa quantia que ele, maior da que ele tinha pedido na primeira vez. Por quê? Porque isso se chama cuidado de Deus. Porque isso se chama, é impossível, mas Deus pode fazer. O que para você pode ser impossível, para Deus é fichinha, querido. E a gente precisa pegar e usar essa impossibilidade como combustível para a nossa fé. E é isso que eu estava tentando lembrar. Combustível para a nossa fé. Quem está passando, seja honesto, quem essa semana passou por tribulação? É quase unânime, né, irmãos? Sabe de uma coisa, querido? Sabe de uma coisa? Use a dificuldade, use a impossibilidade como combustível para a sua fé. E você vai ver grandes coisas acontecendo. Aleluia! Por quê, irmão? Porque Deus está aqui e Ele quer fazer grandes coisas para aqueles que esperam e confiam nele. Porque tudo é possível para o que crê. Mas é crer e crer direito. Aleluia! É assim que funciona. Aí você vai, você ouve o que das pessoas? Não dá, não tem cura, não tem jeito, você vai quebrar financeiramente, é isso que você ouve das pessoas. E eu vou falar mais uma vez, você vai ouvir isso por toda a sua vida. Por toda a sua vida você vai ouvir das pessoas que não dá. Por toda a sua vida você vai ouvir das pessoas que você não tem jeito, que situação não tem jeito, que a sua dificuldade é difícil demais. Por toda a sua vida você vai viver com isso. Pessoas falando. Agora, deixa eu te perguntar, a quem você dará ouvidos? As pessoas ou a voz do Senhor? Aleluia, irmão, você está aqui. Alguns não estão, mas outros estão. Glorifica a Deus por você que está. E as pessoas, irmãos, ficam com esse pensamento, por quê? Porque elas olham o natural. É muito mais fácil eu olhar para o céu e ver que está carregado ali as nuvens cinzas e falar, uau, vai chover. É muito mais fácil do que eu falar, nossa, vai sair um lindo sol. É muito mais fácil, por quê? Porque eu estou olhando o natural. Mas o nosso Deus, Ele não é natural. Ele é espiritual e faz as coisas de maneiras sobrenaturais. E é por isso, meu irmão, que eu e você, nós não vamos viver no natural. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus, que vai afetar o natural. Entende? Entende como é que funciona? Você está vendo o natural sofrendo. As pessoas falam porque as pessoas veem o natural, principalmente as pessoas que não são cristãs, só que aí Deus vai e faz um grande milagre sobrenatural, e o sobrenatural vai afetar o natural, e aí as pessoas vão falar assim, uau, como aconteceu? Você vai virar e vai falar assim, foi Deus que me deu, foi Deus que fez, e você, irmão, vai ver todas as impossibilidades se tornando, na verdade, se transformando num grande milagre. E nós já estamos acabando, mas eu gostaria de
falando em milagre, que você abrisse em João 11. Aleluia. Quantos estão aqui e estão aprendendo um pouco mais? Em João 11, nós temos a morte de Lázaro. No 38, nós vamos ler do 38. Exatamente. Perdão, vamos ler do 39. Do 39. João 11, 39 diz, Jesus aqui está falando, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque não é só uma frase. Aqui não é só uma frase para eles desencorajarem Jesus. Não, de fato, o cadáver estava fedendo já. Era nítido, era perceptível. Jesus, assim como as outras pessoas, principalmente Marta, já tinham sentido o cheiro do cadáver. Então, ele falou o quê? Tire a pedra. E Marta foi tentar corrigir. Não, pelo amor de Deus, não precisa fazer nada não. Porque, olha, já está cheirando mal. Já entrou em estado de decomposição. Já faz 4 dias. E olha só como Jesus disse. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, dizendo, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Irmão, não tem nada mais, eu vou até falar, estranho. Eu vou ser ousado aqui, se prepare e não se escandalize com o que eu vou falar. Não existe nada mais bizarro do que ver uma pessoa, um morto se levantando. Eu nunca vi. E provavelmente se eu estivesse naquela época eu teria me assustado muito. Por quê? Porque é algo incomum. Não é algo que você espera acontecer. Porque o que nós, inclusive é um ditado, né, que a gente fala, que a única certeza que nós temos é que um dia todo mundo vai dessa, né? Mas sabe, queridos, você tinha uma pessoa nessa situação, numa situação final de morte, e mais, em estado de decomposição. O corpo dele já estava se decompondo, fedia. Mas quando Jesus entra na parada, quando Jesus entra na história, quando Jesus entra na jogada, e ele fala, eu não disse para você que se você crer, vai ver a glória de Deus. Sabe de uma coisa, irmão? O nosso problema é realmente esse. Não está crendo direito. Esse é o problema que pega de nós não vermos impossíveis em situações como essa acontecendo. Mas sabe, Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. De novo eu vou falar, talvez você nunca tenha saído da igreja. Talvez você tenha passado a vida inteira dentro da igreja. Mas você ainda assim terá um grande milagre para contar. Vou falar uma coisa antes de terminar. Uma situação que me aconteceu por 2 vezes. E eu confesso que a primeira vez que aconteceu, o apóstolo está aqui, ele não me deixa mentir. Andréia e algumas pessoas próximas, como isso me afetou. Eu sempre tive um sonho, na verdade ainda tenho, de que é ir para os Estados Unidos. E eu tive o visto negado 2 vezes. Na primeira vez eu fiquei de luto, praticamente. Eu fiquei, poxa vida, era a minha única chance. Olha só como é que estava a minha cabeça, né?
meu Deus, mas é o meu sonho ir, pai. Pai, o Senhor falou que eu iria. Irmão, Deus já me falou. Ele me falou que eu iria. Então na minha cabeça estava assim, você é aprovado. Visto aprovado. E aí, negado. Irmão, eu fiquei péssimo. Eu falei, as promessas do Senhor não vão se cumprir na minha vida. Eu estou ministrando errado todo esse tempo. Eu comecei a falar um monte de coisa. E a pensar também. Mas sabe, queridos, quando eu me coloquei de novo no meu lugar de cristão, eu percebi, vai acontecer. Quer queira, quer não, vai acontecer. E eu comecei a fazer todos os sonhos que eu tinha dos Estados Unidos, que tinham sido ofuscados pelo primeiro não, começaram a voltar, eu fui melhorando, começaram a voltar, comecei a declarar. E sabe de uma coisa? Quando tive o segundo não, quando meu visto foi negado pela segunda vez, eu comecei a sonhar ainda mais. Eu comecei a me ver cada vez mais lá. É como se esse não só fosse, e na verdade ele está sendo hoje mais um capítulo para um grande milagre que vai acontecer quando eu for para lá. E uma das coisas que até falei para minha mãe, falei, mãe, eles só estão adiando o inevitável. Porque é o meu sonho, Deus já falou e eu vou para lá, ponto, acabou. Eu vou para lá. Não vai ser esse ano, porque eu não tenho os planos para esse ano. Mas eu vou, irmão. Então é melhor você me aproveitar a Andréia. Que do jeito que eu sou, que eu amo lá, é capaz de eu nem voltar, ficar por lá. Mas, irmão, o que eu estou falando é que você, não é que você tomou um não, você tomou 2 não, tomou 3 não. Irmão, se eu tomar 7 não, vão ser 7 milagres acontecendo. Porque eu não vou desistir, e não é porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não, eu não vou desistir porque o Senhor está comigo. Eu vou ir até ver a nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque existe uma passagem na Bíblia, agora eu não vou lembrar os personagens, acho que era Elias que falou para Eliseu ir olhar a respeito da chuva, ou o rei Acabe, agora eu não vou me recordar, e sempre falava, vê lá se tem chuva agora, e ele ia, não tinha nada, ia, não tinha nada, ia, não tinha nada, ia, até que de repente ele foi, e a única coisa que ele viu era a nuvem, tão pequena quanto as mãos de um homem. E como diria até uma canção, este é o sinal que a tua chuva vai descer. Talvez você só esteja vendo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, mas é um sinal de chuvarada. Ou como nós, paulistanos falamos aqui em São Paulo, que um toró vai acontecer. É ou não é? Você sabia que só paulistano, não sei nem se o paulista, mas o paulistano principalmente, só a gente que fala toró, tem jeito que não fala não. Serenando, está serenando, Andréia fala serenando. Nunca vi. Andréia tem umas coisas que às vezes eu fico, de que país você é? Até gosto de algumas coisas, eu não vou falar, mas eu quero desafiar cada um aqui, irmão, a perguntar como ela gosta de comer milho. Porque aqui em São Paulo, geralmente você vai comer milho, principalmente naqueles carrinhos, o pessoal vende milho, com uma margarina e salzinho, né? Uma delícia. Pergunta para ela como ela come. Não estou julgando, meu amor, fique tranquilo. Mas é para acrescentar a fé do irmão e da irmã. E eu vou finalizar aqui, não falando do milho, mas falar que, para a ciência pode ser impossível. Para a ciência, para a medicina pode ser impossível. Mas para Deus é apenas um mero detalhe. É algo muito simples, que Ele vai fazer. Não é que Ele pode fazer, é que Ele vai fazer. Mas a nossa parte é apenas crer do jeito certo.
Eu acho que se a gente fosse até colocar um subtítulo para essa mensagem, é impossível, mas Deus pode, seria: é impossível, mas Deus pode. Creia do jeito certo. Creia direitinho, irmão, você vai ver tantas coisas acontecendo, tantas nuvens pequenas da mão de um homem acontecendo. Deu até vontade de cantar essa música, viu, Rodolfo? Rapaz do céu. Se coloque de pé. Mas a gente não vai cantar não, tá? Fica tranquilo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu quero que nesse momento você pense, faça esse exercício que eu falei lá no início. Pense em coisas impossíveis, como parar o tempo, como um animal falar. Pense em coisas impossíveis assim, e aos poucos eu quero que vocês comecem a pensar em coisas que são impossíveis agora, que estão no seu dia a dia. O que está pegando, o que está rolando no seu dia a dia, que está tão difícil assim. Faz essa transição, vai nessas coisas realmente impossíveis, para então começar a vir para essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Sabe, querido, porque Deus tem muita coisa boa para vivermos e muitos milagres para vivermos ainda. Não sei, às vezes você está falando: é impossível eu arranjar uma pessoa, é impossível com a minha idade, é impossível algumas coisas acontecerem por conta da minha idade, da minha situação financeira. E eu quero que você agora comece a agradecer a Deus e vendo essa situação resolvida. Comece a agradecer a Deus que ela está resolvida. Agora pare de pensar nisso como uma dificuldade, comece a pensar isso como uma grande possibilidade do milagre acontecer. Um grande milagre, já se veja testemunhando aqui na igreja, amado. Começa a agradecer por coisas. Começa a agradecer. Começa a falar, começa a declarar. Começa a chamar a existência e agradecer por isso. Começa a falar tudo aquilo que você quer viver, mas que aos olhos das pessoas, porque até elas te desencorajaram, estão dizendo que não vai acontecer. Mas você vai se levantar como voz. Você vai se levantar com ousadia e com fé e vai declarar. Começa a falar com essa montanha para ela se atirar no mar, e você vai ver o que vai acontecer. Não disse que se creres verás a glória de Deus? Tudo é possível para o poderoso nome de Jesus. Tudo é possível para o nome glorioso de Jesus, para o nome que é tão doce, para o nome que é tão lindo, nome que é sublime. Há poder no nome de Jesus, e o nome de Jesus está correndo nas minhas veias e nas suas veias. As pessoas podem chegar como Marta agora e falar: mas já faz 4 dias. Fulano, fulana, ciclano, beltrano, já faz 4 dias, já está fedendo, já está cheirando mal, já está em decomposição o seu sonho não vai acontecer, porque você não vai conseguir engravidar, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir casar, você não vai conseguir ter seu emprego, você não vai conseguir ter recurso para abrir a sua empresa. As pessoas vão falar isso, porque elas estão olhando o natural. E eu quero te convidar a não olhar o natural, mas a olhar o sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar a olhar para o autor e consumador da fé. A fé que opera pelo amor. Rabachori calabraço, derivabaixo.
Disseram para você que você não vai conseguir, que você não vai se tornar. E Deus vai fazer você chegar em lugares que nem você sequer sonhou em estar. Você chegará em lugares que ninguém jamais chegou. Você pisará em lugares que ninguém jamais pisou. Por causa de uma coisa chamada favor de Deus. Você chegará em lugares onde a graça vai te colocar lá. Não, você não era para estar lá naturalmente, mas foi a graça que te colocou lá. É a graça que está te fazendo ir para lá. É porque existe um favor, existe uma misericórdia, existe uma glória bem maior. Mas a economia do mundo está assim, o dólar está assado, o real está em baixa, a nossa moeda está desvalorizada. Irmão, a tua moeda é o seu joelho no chão. A tua moeda é você abrir a sua boca para falar a fé. Aleluia. A tua moeda, a tua linguagem é a linguagem celestial. É assim que você vai vencer gigantes. Davi vira para Golias e fala para ele: é você que está afrontando? Quem é que está afrontando o povo de Israel? Todo mundo falando, ele é muito grande, ele vai acabar com a gente. Mas Davi viu uma grande oportunidade. Isso mesmo, Espírito Santo. O Espírito Santo está relembrando os sonhos que estavam mortos. Tem uma música que fala os sonhos que foram embora. E existem pessoas que estavam deixando esse sonho escapar. Não apenas escapar, estavam enterrando com a própria pá. Estavam enterrando esses sonhos. E agora o Senhor está desenterrando e fala: filho, se lembre disso, porque vai acontecer. Haja o que vier, vai acontecer. Irmão, pode chover canivete, pode chover ácido, mas vai acontecer na minha e na sua vida, porque a bondade e misericórdia do Senhor dura eternamente. Tudo é possível para Deus, nada é impossível para Ele. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu poder, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por um grande sobrenatural, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, e o Senhor nos levará ainda a lugares maiores. Isso, meu Pai, é apenas o começo, e assim nós cremos, um pequeno começo de um grande milagre, de um grande testemunho. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam sair, que os teus filhinhos possam sair daqui hoje com a certeza de que as situações podem parecer impossíveis para o mundo externo, mas para nós que estamos em Cristo, nós estamos bem, e que tudo é possível ao que crê.